Palmeiras, sim, senhor! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso Repassando o Passado, a primeira edição campeã que nós estamos gravando. Deixo aqui primeiramente o meu boa noite aos meus amigos Jean, Juninho. Hoje o time está completo e no último domingo nós conquistamos mais um campeonato paulista. Não importa o que a imprensa diz, não importa o que a torcida adversária diz, o que importa é que o jogo valia a taça e ela vai estar lá no Allianz. É campeão, que venham muitas outras ainda. E aproveitando então o gancho, independente do resultado de domingo passado, nós já tínhamos combinado que faríamos uma série lembrando os 30 anos daquele Campeonato Paulista de 1993. Então, nós vamos começar contando algumas histórias pessoais, pelo menos quem estava vivo na época, né, Jean? E hoje nós vamos lembrar um pouquinho do período pré-12 de junho, quando o Palmeiras firmou a parceria de cogestão com a Parmalat. Não vamos falar tanto da cogestão ainda em si, falaremos disso num outro programa, mas hoje nós falaremos daquela que foi a primeira mudança significativa que ocorreu com a assinatura do contrato, que foi o quê? A troca do uniforme. A gente usando aquela camisa muito bonita da Adidas, né, com aquele verde tradicional, o trefoil, e o logo da Coca-Cola. O contrato ainda vigente, ninguém sabia direito o que acontecia, mas a Parmalat pagou a rescisão do contrato com a Coca-Cola, se não me engano, na época, $300 mil. Lógico, é um bom dinheiro até hoje, mas tudo que significou aquilo, $300 mil hoje, era dinheiro de pinga, de leite, de refrigerante, não sei, mas não soa tão expressivo assim. Então, mais uma vez, e agora devidamente feita essa introdução, passo a palavra para os meus amigos aqui, Jean, Juninho, boa noite para quem está assistindo. O que vocês têm a dizer dessa primeira camisa aí? Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco aqui em loco as camisas. Vocês se lembram? Vocês viveram? Eu vivi, eu já tinha 19 anos. E vocês? Juninho, começa com você? Vamos lá, abraço. Abraço, pizza, abraço todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí de volta. Muito bom falar do Palmeiras. Cara, eu tinha 13 anos. E eu era um cara que tinha 13 anos e recebia R$ 10 de mesada do meu pai. A camisa custava 30 conto. Essa camisa aí foi lançada em abril, eu consegui comprar ela em junho, julho. Eu usei ela 2 vezes, fui na missa com a camisa. Eu fui na missa com a camisa para mostrar para meus amigos da igreja lá. Cara, eu sei que eu usei 2 vezes e, e a diarista acabou lavando a camisa e passou. E a camisa furou em 4 lugares diferentes. Ah, coitada, queria que a gente descontasse do salário dela. Obviamente que não descontou. Depois de mais um mês e meio, meu pai foi lá para São Paulo, comprou um monte de camisa lá. Mas isso é uma outra história. Só que foi, acho que a segunda vez que eu chorei por causa do Palmeiras. A primeira vez foi em 86, de ter perdido da Internacional de Limeira, e a segunda vez foi ter perdido. Cara, eu fiquei 3 meses sem gastar nada da mesada para comprar. Eu fui no shopping comprar camisa, 30 conto. R$ 30. R$ 30 hoje daria uns 150 conto, assim, mais ou menos. Mas era tipo assim, que até os corintianos ficaram impressionados com a camisa, todo mundo falava da camisa, todo mundo só falava dessa camisa aí. Porque era uma mudança de mentalidade, né? Era uma mudança de coisa, tipo, por exemplo, o Edmundo custou
desculpa, eu tô saindo um pouco do assunto, mas faz parte do contexto. O Edmundo custou, na época, US$ 1 milhão para o Palmeiras. Então, o Palmeiras, na verdade, de 92 para 93, era um time que era o básico do básico de todo mundo, assim, era na média, e o Palmeiras virou um time europeu. Então, o Palmeiras começou a fazer contrato de US$ 10 mil, US$ 15 mil, pagar em dólar. Os caras ficaram desesperados. Ninguém conseguia pagar em dólar no Brasil, só o Palmeiras. E o Palmeiras começou a contratar uns caras que ninguém conseguia contratar. O Palmeiras começou a trazer cara de fora. O Palmeiras começou a tirar, tipo, gente do Flamengo, gente do Santos, gente do Corinthians. Foi tirando, foi pegando e montando os melhores que tinha no Brasil, fora do Brasil, tipo Mazinho e tal. E então a camisa simbolizou esse contexto aí que, tipo, mudou muito, muito mais em 93, mas já em 92 começou a mudar, né? O Palmeiras era um time europeu no meio do Brasil, que tinha condição de lutar até com, na época, de contratar jogador de fora também. O Palmeiras disputava jogador com o Real Madrid, com o Barcelona. Isso é uma coisa absurda que hoje não dá para se fazer, mas na época dava, na época se fazia. O Palmeiras de 93, 93, 94 foi o melhor time do mundo, sem dúvida nenhuma. Isso eu falo, foi o melhor time do mundo. O Palmeiras chegasse na final do Mundial, tinha ganho, e tinha ganho fácil. O Palmeiras jogava muito, muito fácil. O Palmeiras 93, 94 jogava muito fácil. É basicamente isso. Muito legal. Você falou tudo. De repente a gente trouxe. Bom, vamos explicar melhor daqui a pouco. Jean, você era muito novo ainda, né? Quando houve a troca da camisa. O que que você lembra assim dessa época? O que você tem a dizer? Eu não vivi a época lucidamente, mas como eu coleciono as camisas, né? Então eu conheço mais ou menos o contexto ali, o que que aconteceu na época que foi produzido cada uniforme, né? Essa camisa de 92, essa primeira, o que eu me recordo das histórias aí de acompanhar, né? É o tom do verde da camisa, né? Então era aquele verde meio alface ali e tudo, e já tem essa questão de mudar do listrado para o listrado, né? Que é uma coisa diferente. E o tom do verde. A gente que tem a camisa é um verde meio mais oliva ali, na verdade, né? Não é uma coisa feia, mas é uma coisa diferente. E eu tenho a curiosidade em saber como que foi na época, de fato, a repercussão, porque hoje em dia, por exemplo, por exemplo, essa camisa que o Palmeiras tem, uniforme atual, né? Esse verde com os detalhes limão na gola, ali na manga, e já gera um pouco de crítica isso, né? O pessoal critica a estética do uniforme, mas não chega a ser essa uma mudança tão brusca, né? Porque a parte inteira verde da camisa se mantém. Agora, essa mudança é muito radical para a época, se a gente for ver. Então, a Parmalat, vamos dizer, chegou chegando, né? Porque fez uma mudança bem radical no uniforme. Mas, de certa forma, isso gerou uma identidade com aquele momento, com aquela era, né? Se a gente for analisar. Porque até hoje eu brinco com o Júnior ali, a gente fala, pô, esse ano o Palmeiras tinha que trazer uns dois, três caras ferrados ali e tal, e botar a camisa listrada, né? Que é uma coisa que marcou um momento super vitorioso do clube. Tanto que eu acho que, poxa, a gente viu muita gente usando a camisa listrada, né? Tanto, não digo a primeira, mas que a primeira é uma camisa bem difícil de achar. Inclusive, até para achar modelo retrô dela é difícil, né? Aí você vê muita gente jovem ali que nem viveu, às vezes, essa época aí, usar a camisa listrada. Então, se a gente for analisar, foi uma sacada muito legal. Mas também porque deu tudo certo, né? O time ganhou vários títulos, mas eu acho que marca aquela era, né? Marcou a era.
Agora, esse primeiro uniforme, eu acho que a polêmica foi enorme, né? Porque por conta do tom do verde, a mudança, né? É claro que o dinheiro que estava entrando ali era grande, mas eu tenho curiosidade em saber, porque eu não sei se a reação era tão efusiva quanto hoje em dia. Porque hoje em dia, como tem as redes sociais, a repercussão sempre é mais rápida, né? A intensidade também é maior. Isso é um ponto que eu gostaria de ter vivido mais lucidamente. Aí. Então, até deixa eu comentar com você e com o Juninho, com o pessoal que estiver aqui assistindo. É, ativando o poder de síntese novamente, vamos lá. A gente estava vindo daquela fila que parecia interminável, é, e durante um tempo não podia se colocar nenhum anúncio em camisas, né, até o fim dos anos 70, até uma parte dos anos 80, você não podia colocar anúncio. Depois que começou a aparecer timidamente o trefoil da Adidas, lá no fim dos anos 70 também, eles colocaram as 3 listras, né, a marca registrada da empresa. Aí, no meio dos anos 80, eles começaram a fazer distintivo com um desenho que eu achei que é o mais bonito até hoje, que o Palmeiras já teve. Começou a estampar algumas marcas, aí passou pela camisa mais linda da história do futebol, que é aquela Adidas Agip, que a gente fala Agip, né? Para mim é a camisa mais linda do futebol que já teve, nunca teve, a gente nunca vai ter uma camisa mais linda, né, não só do Palmeiras, camisa do futebol mundial. Aí veio a Coca-Cola, também emblemática. Aí vem a cogestão. O que aconteceu? Vamos mudar a camisa. Olha que heresia, né? É, Eu, eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos quando eu comecei a fazer tipo um estágio no escritório de um clube aqui da cidade, da Associação Atlética, e chegava o jornal todo dia. Isso lá já entre 90, 91, aí eu assumi como auxiliar de escritório, fiquei até 92, quando passei no concurso para a polícia, em 93 assumi, tal. E um dia eu peguei o Estadão e apareceu a notícia da cogestão com a Parmalat, que estava pensando, e mudança de uniforme. Teve toda aquela celeuma, e então se decidiu que a camisa seria listrada, de verde e branco, ninguém sabia como ia ser, até que surgiu na apresentação do time. Essa camisa aqui. Essa camisa aqui não é retrô, essa camisa aqui não é réplica, é uma camisa original de 1992. Só vou atualizar um pouquinho os valores que o Juninho falou, que na época o presidente era o Fernando Collor ainda, e a moeda era o Cruzeiro. Então eu recebi minhas primeiras férias que eu tinha recebido. A camisa acho que custava 300 ou 300 mil cruzeiros. Não sei dizer quanto seria o valor de hoje, mas é caro. Mas era caro. Era caro. Você só encontrava, acho que só número 9, se não me engano, e 8 na época. Essa aqui era o número 9. E eu comprei na esperança que o Evair ia voltar a vestir essa camisa. Hoje é fácil falar, mas na época eu tinha esperança. Ele estava afastado ainda pelo Nelson. É um tom de verde diferente, realmente bem diferente. Adidas não colocou o trefoil, só escreveu Adidas aqui. Acho que na época quem fez isso só foi o Porto. E a gritaria no começo foi bastante também. Só que, na mesma hora, ele sabe como é que o palmeirense é, né? Na mesma hora que não presta, depois já virou febre. E eu lembro que no dia que eu comprei essa camisa aqui, eu saí nas nuvens. Era difícil você encontrar camisa oficial para vender. Enfim, comprei. Naquela mesma noite eu fui no clube que eu trabalhava, tinha um campeonato de futebol de salão. Um frio que estava, mês de julho, frio, mas frio de... Mas fui sem fui sem blusa, só para mostrar a camisa mesmo. Aqui
né, com a Parmalat em destaque. Até então não tinha chegado nenhum medalhão, só depois da cogestão que o Juninho falou é verdade. Se cogitou de trazer o Diego Armando Maradona para jogar no Palmeiras. Aí começava a falar, não, mas se ele vier, vai ser para jogar só em São Paulo, não é todo jogo que ele vai entrar, não sei o quê, enfim. Acabou não vindo. Mas depois a gente sabe a baciada de craques que veio. Naquele mesmo ano, então essa aqui, a camisa, eu falei, original da época, listrada no branco, Malate, tal, só escrito Adidas. Naquele mesmo ano, a gritaria foi tão grande que eles fizeram uma mudança. Aí, essa aqui também é original da época, mas já veio com o trefoil e o verde um pouquinho diferente. Essa camisa eu comprei já em 93. Eu não me lembro se é de 92, se eles colocaram a. Eu acho que eles só colocaram o trefoil, mas foi mantido até o final do Campeonato Paulista, foi mantido esse mesmo tom de verde aqui, que nós, depois de muito tempo, chegamos numa final e acabamos perdendo lá para as Tricas, mas a semente estava plantada e a camisa listrada também marcou. E algumas coisas que aconteceram na época, que a primeira vez que a gente precisou jogar com o uniforme branco contra o Sampaio Correia, não tinha uniforme 2. Eles pegaram uma camisa, né, com o template da Coca-Cola ainda, que era aquela totalmente branca, com o distintivo espelhado, gola verde e sublimaram um Parmalat em azul ali. Foi a primeira vez. Depois veio a primeira camisa branca, que, que era bem diferente. Eu confesso que eu não tenho nenhuma daquela camisa branca. E quanto ao distintivo que eu falei que é o mais bonito, é esse aqui, ó. Umas linhas elegantes. Embora o de hoje, esse aqui eu acho que tá bem legal também. Então é isso. Daí nós ganhamos clássicos com essa camisa. Chegamos numa final do campeonato, fomos longe na Copa do Brasil e a história, né, foi sendo escrita. Juninho, você quer falar mais alguma coisa? Jean também, fica à vontade aí. Bom, Vocês têm ainda o- essas camisas? O que que... não, então, o importante é lembrar só que é uma mudança de mentalidade. Por isso que mudou a camisa, né? Era uma mudança de mentalidade. Ninguém no futebol brasileiro sabia o que ia acontecer. Primeiro que a mudança de colocar o Brunoro, que foi o primeiro gestor de futebol no Brasil, hoje tem Matos, tem Anderson Barros, tem não sei o quê. Começou com o Brunoro, que foi uma coisa que a Parmalat trouxe para o Brasil. Isso não acontecia no Brasil, e a Parmalat, na verdade, era uma cogestão. Tanto que as primeiras notícias do Palmeiras com a Parmalat saíram que o Palmeiras tinha sido vendido, e foi difícil de entender lá no começo. Principalmente porque assim, ninguém estava entendendo o que ia acontecer. E aí eles ainda chegaram mudando a cor da camisa e o jeito da camisa. Então a primeira revolta foi isso aí. Na verdade, a torcida foi se acalmar depois que o Palmeiras contratou o Zinho, aí contratou o Giancarlo, aí contratou o Mazinho. A primeira leva foi Zinho, Mazinho, Giancarlo, Carlinhos. Mas aí Maurílio, começou isso, aí Cuca, aí começou a mudar o Edinho time um pouco. Baiano. Edinho Baiano, que veio do Paraná, jogava pra caramba do Paraná. João Luiz, E Sorato, depois modificou João muito o Luiz time. Sorato, veio Maurílio, que depois virou um Ultrassom. baita de um reserva, mas o primeiro time foi para tipo, fazer um barulho no Paulista, mas não era no nível do São Paulo. Só que, por exemplo, eu falei que o Edmundo custou um milhão de dólares. E, na verdade, na época era um absurdo. Na verdade, não foi nem US$ 1 milhão, foi 1.200.000. Porque US$ 200.000 foi pro bolso do Eurico Miranda, né, meu filho? Pra ele liberar US$ 200.000 foi pro bolso do Eurico Miranda. E aí é o seguinte,
O Palmeiras, na época, tinha assim, ou vai trazer o Edmundo, ou vai trazer o Edilson. Aí, numa semana trouxe o Edilson, na outra semana trouxe o Edmundo. Aí todo mundo ficou louco. Porra, aí como é que vai perder o campeonato? O, 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 o Roberto Carlos, por exemplo, ele custou US$ 150 mil. O Era, Antônio Carlos custou US$ 300 mil. Era tipo assim, não chegava no milhão nem a pau. O Edmundo foi o mais caro, que custou 1 milhão. O Edilson custou 500, 600. Era tudo assim, velho. O um Palmeiras pouco antes. gastou, o Palmeiras gastou uns US$ 5 milhões para montar aquele time inteiro, entendeu? Era uma Era, fábula. não era outra coisa. O Evair renovou o contrato por US$ 30 mil. Sim, O Edmundo ganhava US$ 30 mil. É tudo US$ 30 mil, US$ 30 mil, US$ 20 mil, US$ 10 mil. Os porque um caras que pouquinho ganhavam. antes, se você deve lembrar também, Juninho, um pouquinho antes, o Palmeiras foi o primeiro a fazer uma negociação na casa do US$ 1 milhão, quando trouxe o Sim, Luiz Henrique do Bahia, sim, pouco antes da Parmalat. isso, isso. Mas aquilo foi loucura, né? Aquilo ali foi Foi, loucura. foi. Loucura absurda. Agora, o Edmundo, ele veio pro Palmeiras, o povo fala assim, mas o Edmundo era novo. O Edmundo veio pro Palmeiras como craque, já. Já consagrado, O Roberto Edmundo Carlos, já já era jogava da no seleção, Vasco, já era da seleção. O Antônio Roberto Carlos, Carlos, o Roberto Carlos já veio como um cara de seleção. O Antônio Carlos veio como cara de seleção. O Mazinho veio como cara de seleção. O Palmeiras foi montando um time que não existia no o Palmeiras nadou 2 anos sem nenhum assim rival. O São Paulo. São Paulo era uma outra coisa. São Paulo era o Tele que fazia os caras mais ou menos jogar. Mal comparando, o São Paulo do Tele era o Palmeiras do Abel. Não é os caras muito assim, pá, mas o esquema fazia os caras jogar. Agora, de time para time, o Palmeiras era muito melhor que todos os outros times nos últimos, nos 2 anos seguintes, 93 e 94. E aí, 95 já deu uma parada um pouco, porque daí deu problema com o Mustafa, aí uma outra história. Aí uma outra história. mas realmente. Mas essa camisa, que eu estou falando, nada melhor a gente começar essa série, né, especial dos 30 anos do nosso título de 1993, né, com a camisa que marcou. Juninho, você matou a charada. Não foi só a mudança da camisa, foi a mudança na mentalidade, a mudança do futebol, né, brasileiro, porque daí todo mundo quis imitar. E é uma coisa que perdura até hoje. É o mesmo esquema que o Flamengo usa hoje. Só que o Flamengo traz sem critério. Tem nome? Traz, não importa quanto custa. E a conta está Isso. chegando, porque eles estão só de técnico, eles devem estar pagando sei lá quantos milhões por mês aí de rescisão, né? É, naquela época realmente precisava fazer isso. E, e acabou até Só um adendo, só num um período adendo. curto ficou dando certo. Não, fica à vontade, a palavra é sua. Só um adendo rapidinho, Edu, 1 minuto. Lembrando da negociação com o Maradona. Negociação do Maradona demorou uns 2, 3 meses. Todo dia saía notícia. Maradona não sei o quê, Maradona não sei o quê, Maradona não sei o quê. Aí, quando o Palmeiras chegou no denominador comum, que acertou salário com o empresário do Maradona, que aí o Maradona viu, porra, esses caras estão querendo que eu vá jogar mesmo. Aí ele falou assim, porra, eu não posso jogar no Brasil. O Maradona, na hora de assinar, falou, porra, eu não posso jogar no Brasil. Senão o Boca Juniors não vai me perdoar, a Argentina não vai me perdoar, não posso jogar no Brasil. E ele deu para trás. Outra curiosidade é que, como não conseguiu trazer o Maradona, 1 ano depois, meio ano depois, o Palmeiras conseguiu acertar com o Gullit, que jogava no Milan. Jogava no Esse eu não Milan. sabia. O Gullit não veio porque ele queria, acho que 10 passagens Pra da Holanda.
Brasil para Holanda e tal, e aí, tipo, jogar um jogo sim, outro não, fez um monte de exigência, daí o Palmeiras falou que não. Mas acertou salário, acertou tudo, tava tudo certo. O Gullit vir jogar no imagina o Gullit jogando no Palmeiras, que jogava Gullit e Van Basten. Então, o Palmeiras tipo, o povo em 93, 94 era absurdo, o povo ia atrás dos caras assim que jogavam no mundo. O Palmeiras não tinha muita, assim, muito O céu é o limite. limite. É. Era o limite. O Palmeiras conseguiu montar o melhor time do mundo. É basicamente isso. Nossa, essa do Gullit eu confesso que eu não sabia, não. Aí, galera, tá vendo? Ó, vocês ficam sabendo de coisas aqui que ninguém mais tinha comentado. E foi assim durante os 2 primeiros anos, montou aquela constelação, aquele timaço que ganhou praticamente tudo. Só não foi campeão do mundo em 94 por causa de estratégias erradas do presidente da época, que fez o Palmeiras excursionar às vésperas de um jogo contra o São Paulo, na fase lá da Libertadores, e o Palmeiras ganharia aquela Libertadores, sim, ganharia do Velho Sarsfield, e ganharia, nem lembro quem venceu a Champions naquela época, mas todo mundo dizia, inclusive na Europa, que o melhor time do mundo era o Palmeiras. Então, o negócio é o seguinte, não basta você vencer, né, o campeonato do mundo, você tem que ser o melhor time do mundo. E o Palmeiras era naquela época. Mas foi Então já é, ó, todos o é melhor time do basicamente mundo. isso que começou. É basicamente isso. Começou com a gritaria por causa da mudança radical aqui, né, do visual da camisa e deu no que deu aí, que a gente, 30 anos depois, ainda fala disso com muito orgulho. Vamos escalar o time aqui. Carlos no gol. Odair. Toninho. Tonhão. e Biro. César Sampaio. Daniel Frasson. Betinho e Edu Marangon. Márcio e Paulo Sérgio. O técnico era o Nelsinho Batista. Bom, então hoje é um vídeo rapidinho, nós estamos só começando a série e gostaria de agradecer pela atenção de todos e passo a palavra para vocês aí, afinal vocês quiserem falar mais alguma coisa. Não, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto e tem muita mais história da Parmalat que nós vamos contar por aí. Abraço a todos. E Valeu. paz em vossos corações. Paz em vossos corações emocionados e esvoaçantes esverdeados. Abraço. Abraço, galera. Brigadão. Até mais. Um abração.